Prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas do nosso canal, mensagem da última hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Nosso desejo é que Deus esteja te abençoando através desta programação que nós trazemos aqui, sejam hinos, meditação da palavra de Deus. Nosso objetivo é que você seja abençoado, abençoada, que você esteja sendo ajudado, ajudada, que você esteja sentindo que você está cada vez mais próximo de Deus, confiando nele através da sua palavra e que você esteja se firmando mais em Deus. As pessoas hoje, elas têm sabemos que é muito difícil, né? Sabemos que é muito difícil, é muito comum, e isso vem desde Adão e Eva. Se você lê o princípio, né, o princípio ali da Bíblia em Gênesis capítulo 1, né, logo depois da queda, depois que o homem veio habitar a terra, que foi criado, né, e que entrou o pecado no mundo, você vê que as pessoas, o ser humano, ele se sente confiante quando ele está junto com outros, e quando ele está sob uma capa que ele próprio criou. Isso vem da humanidade. Então, é muito difícil para vencermos algo que é milenar, né? Isso aconteceu desde o primórdio. Entrou o pecado no mundo, né? Com Adão e Eva, eles se sentiram confiantes quando eles criaram uma capa, quando fizeram aquela cobertura de folhas, coisas que eles tinham criado. Então eles ficaram seguros naquilo. Estou protegido, estou guardado, estou debaixo de uma cobertura que eu criei. Eu sei que essa folha que eu coloquei foi a melhor folha que eu pude encontrar. Eu dei o meu melhor para fazer isso, para construir isso. Isso foi construído com suor. Isso foi construído com, como alguns gostam de dizer, com muita sola de sapato gasta. Fui eu que construí, fui eu que ganhei, fui eu que criei essa organização com saliva, com sola de sapato, com sol quente, debaixo de sol quente, né? Comecei do zero, comecei essa organização chamando de um por um, usando o meu talento, o meu dom. Fui eu que construí isso, esse império, esse grupo que eu tenho em volta de mim, de líderes, de pessoas que vieram e ao longo do tempo foram nascendo líderes. Então eu construí essa organização, né? É um legado. Eu me vou e eu deixo esse legado dessa construção que eu fiz. Muito bonito, não é? Todo homem deseja, toda mulher, ou seja, homem no sentido de todo ser humano, deseja ir, né? Cruzar o Jordão, ir para o outro lado, ir para o descanso, seja lá o termo que se queira utilizar. É uma satisfação, que é coisa de humano mesmo, né? Porque a pessoa, quando está morrendo, me deixa ser um pouco frio, um pouco insensível, e trazer à luz aqui algo que a gente precisa ter de compreensão, de clareza, de compreensão. Me permita ser um pouco insensível. A gente pensa que a gente constrói esse legado para a posteridade, né? Um nome, construir um nome. Os meus filhos levarão o meu nome para a posteridade. Isso é uma satisfação. Será que quando a gente estiver cruzando o Jordão, a gente vai levar essa sensação com a gente? Dessa posteridade que nós deixamos, desse legado que nós construímos, desse grupo
de lideranças que eu construí a partir da minha própria liderança, a partir do meu próprio trabalho. Eu comecei sozinho, eu construí uma liderança em volta de mim, líderes em volta de mim, e tornou-se uma grande organização internacionalmente reconhecida. O mundo inteiro vai falar a respeito desse trabalho que foi feito. Quero abrir um parênteses. Não estou citando nenhum caso específico. Estamos falando de uma forma generalizada para você compreender em que ponto que nós vamos chegar. Em que ponto que nós vamos chegar a partir desta ilustração, desta reflexão inicial. E aí eu construo uma organização, um grupo de homens, seja de negócios, seja de filosofias, seja de uma determinada metodologia para algum fim, de uma ciência específica, seja da astrologia, da biologia, da história, seja, eu fiquei para a história. Será que quando eu estiver cruzando o Jordão, quando estiver entrando no descanso eterno, quando estiver, enfim, seja lá o termo que for, que indica a morte, né? Quando eu estiver saindo desse corpo físico, será que eu vou ter essa consciência? Vou levar isso? Certamente que não. Certamente que isso só serviu para enquanto eu estou aqui construindo e fazendo e criando aqui um império. Para depois, inclusive, deixar aí para virar briga, confusão, dissoluções, ódios e outras coisas mais. E está errado de fazer isso, de construir impérios, de... Não, isso faz parte da missão de cada um, do pensamento, enfim, da motivação para se viver. Não tem nada de errado com relação a isso. Nós estamos trazendo aqui, com essa reflexão inicial, no ponto que nós começamos a falar, é que é muito difícil vencer esse tipo de sequência de ciclo que vai só se ampliando. Lá, desde o início da criação do ser humano, o ser humano só confia, só se sente seguro se ele estivesse debaixo de uma capa que ele próprio construiu. Então percebe? Tudo começou com uma capa, porque Adão e Eva se sentiam nus, depois que tinham desobedecido a Deus, se sentiram nus, pelados, sem roupa, e aí eles correram para construir uma capa que eles próprios fizeram para apresentar-se diante de Deus. Se você é leitor da Bíblia, você sabe que Deus andava pelo jardim do Éden, após criar Adão e Eva, e vinha conversar com eles todos os dias. E aí eles se sentiram nus, envergonhados, quando se encontrassem com Deus, então correram fazer uma capa de folha, e aí se sentiram confiantes com essa capa de folha, ou seja, que eles tinham feito. Hoje nós continuamos fazendo capas de folha, só foi aperfeiçoado. É isso que nós queremos dizer. Irmãos, no sentido espiritual, religião é capa de folha. É a mesma coisa que Adão e Eva fez. Nos colocarmos debaixo de uma organização, confiar a nossa fé numa organização, é capa de folha como Adão e Eva fez. Não esconde a nossa sujeira, o nosso pecado. Se nós não estivermos debaixo do sangue, com a fé simples, como nós falamos aqui na semana passada, com a fé simples e aplicarmos o sangue, nós vamos estar descobertos, vamos estar com vergonha de Deus. Ou nós nos colocamos debaixo do sangue, aplicamos o sangue corretamente, ou nós vamos continuar com vergonha de Deus. Agora, por outro lado, não é simples para a gente vencer isso. É isso que estamos dizendo. Não é simples vencer isso. Porque começou com a capa.
com a capa de Adão e Eva. Só que como o ser humano vai aperfeiçoando ao longo do tempo e vai construindo maneiras aperfeiçoadas de fazer essa capa, por isso que nós dizemos de criar uma organização, um grupo de líderes, né, e disseminar as próprias ideias. Isso tudo é capa, é um aperfeiçoamento da capa. Acontece que uns não têm habilidades intelectuais, mentais, teológicas e estudiosas e científicas de se fazer capas, proteções, né, onde você se sente mais seguro, então faz mais simples. Às vezes a sua capa é o seu carro. Ah, Deus está me abençoando, eu consigo um carro. Ah, Deus está me mostrando que eu estou no caminho certo, que eu consigo um bom emprego. Tudo capa. Deus, eu estou num bom casamento, eu orei, Deus me deu um bom casamento, e Deus dá mesmo, tá? Tudo bem com relação a isso. Mas é coisa que você fez. É coisa que você fez para a sua vida aqui. Você se sente bem no casamento que você tem? Deus te abençoe, continue te abençoando. Graças a Deus, Ele te ajudou a conseguir. Mas Ele também ajudou Adão e Eva. A ideia deles, a imaginação deles, a inteligência deles veio de quem? De Deus. Foi Deus que deu a inteligência para eles. Eu vou escolher essa folha aqui. Se Deus não tivesse dado inteligência para eles, irmãos, eles teriam feito... Talvez você tenha passado por essa experiência que eu já passei, que é terrível. Você teria coberto o seu corpo com aroeira. Sabe que é aroeira? Se você não sabe, eu nem recomendo você experimentar. Só pesquisa. Não encosta em aroeira, não. Eu já me encostei, eu já coloquei camisa. Fui brincar na água e joguei uma camisa em cima de um pé de aroeira. Quem sabe o que eu estou falando, sabe o que eu passei depois. Deu um grosseirão nas costas, na barriga, que misericórdia. Que coceira que aquilo dá. E vai saindo uma aguinha, e essa aguinha vai estourando para o corpo inteiro. Eu passava... me ensinaram a passar nata de leite, aquele leite caseiro, sabe? Aquele leite que dá uma nata mais grossa, passar lá nata de leite em cima para poder refrescar, porque queima a pele da gente, vai aumentando aquelas feridas, vai aumentando uma feridinha pequenininha e vai soltando uma água, é uma coceira que você quase fica louco. Então, se Deus não tivesse dado inteligência para Adão e Eva, eles teriam feito uma capa de aroeira, misericórdia. Ou de urtiga queima também, deixa marcas altas na pele, queima que é fogo. A aroeira é um pouco pior, porque ela, na hora você não sente, você vai sentir no outro dia, e aí já era, aí não tem mais o que fazer. A urtiga, ela queima na hora, você já corta, já tira fora. Mas eles poderiam ter feito isso, uma capa de uma folha que prejudicava a vida deles, mas eles souberam escolher a capa, souberam escolher a folha. Então, né, e ficaram confortáveis com aquilo. Então, hoje nós criamos coberturas diversas. O nosso emprego pode ser uma cobertura, nosso carro, nosso relacionamento, uma boa igreja, um bom líder, um bom pastor, tudo isso pode ser uma cobertura que nós estamos fazendo. Um grupo. Eu sou um líder, eu tenho um grupo ao meu redor, eu tenho pessoas que confiam em mim. Isso pode ser uma cobertura. E as pessoas confiam tanto nessa cobertura que começa a misturar sua fé com aquela cobertura. E aí leva o nível de fé para nessa cobertura. É por isso que nós estamos dizendo. Só que é difícil libertar-se disso. Não é fácil. Difícil. Porque nós, milenarmente, o ser humano confia, se sente seguro, quando ele próprio confia, cria uma cobertura e se coloca debaixo dessa cobertura. Então não importa o tamanho da cobertura. A questão é você ligar a sua fé a essa cobertura. Fazer uma ligação da sua fé com essa cobertura. Uma conexão da sua fé com essa cobertura, seja ela qual for. Então, prezados, é muito perigoso fazer isso. É o que Abel fez aqui, em Gênesis capítulo 4, que é a escritura que nós vimos há algumas semanas estudando.
Gênesis capítulo 4 fala de Abel e Caim, da oferta do sacrifício de ambos, e que Deus fez uma escolha. Deus escolheu Abel e aborreceu a Caim. Mas isso já vinha lá de trás. Nós já falamos a respeito disso, não vamos repetir. É o que tinha por dentro, é o que expressou. Que Deus nos ajude a ter o mesmo comportamento, a mesma fé que Abel tinha. Porque a fé dele levou a aplicar o sinal de forma correta, levou a ter a atitude correta, a fé correta, que aplicou o sangue de forma correta e levou a ter a atitude correta de adquirir o que é correto para a salvação. É difícil? Sim. É complicado? Talvez, mas é complexo. Apesar de ser simples, é complexo, porque a simplicidade de Deus leva as pessoas a se confundirem. Então, nós já falamos aqui a respeito, há 2 semanas atrás nós iniciamos esse assunto e já falamos, a fé necessária para aplicar o sinal é uma fé simples. É uma fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas não basta isso. É preciso fazer algo, é preciso seguir o passo a passo de Deus, a maneira de Deus. Então, pregando o sermão O Sinal, sermão que compõe a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, a propósito, desde o início da história, desde o princípio até onde nós chegamos hoje, nós tratamos numa série aqui que tem no nosso canal, uma série que chama Você Crê na Bíblia? Se você nunca assistiu os vídeos dessa série, nós indicamos, tem link aqui abaixo de todos os nossos vídeos que leva para essa série. E lá você vai conhecer desde o princípio da queda, o início do pecado, a entrada do pecado no mundo, e vamos chegar até os dias atuais com a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Então nós vamos explicar o que é mensagem, o que é mensageiro, por que Deus enviou mensagem. Está tudo nessa série, se você ainda não conhece. Se você já conhece, já sabe do que estamos falando. Então, quando nós falamos do sermão O Sinal, que é um dos sermões com esse título, essa foi pregada em 1964, no parágrafo 11 desse sermão, o mensageiro diz assim: é estranho como Deus sempre trabalha através de sinais, de avisos, de símbolos e assim por diante. Deus dá sinais. Essa experiência aqui, né, esse acontecimento de Gênesis 4, são sinais que as pessoas não veem. Virgem nécia, virgem imprudente, como comumente a gente cita aqui, são sinais. É para a gente compreender como um sinal, como um alerta. Só que as pessoas ficam repetindo, como repete, falamos aqui a respeito disso na semana passada, tenho 2,38, então eu estou seguro. Não sabe nem o que é ter 2,38, porque quem sabe o que é ter 2,38 sabe usar. Sabe fazer o que com aqueles 2,38. Falamos disso a respeito na semana passada, não vamos repetir, se você não acompanha essa programação, está aqui no nosso canal, né? Com o título O sangue é aplicado para simples ou por uma simples fé. Então é estranho como Deus sempre trabalha através de sinais, avisos, símbolos e assim por diante. Ele sempre fez assim. E essa é a sua maneira de fazer qualquer coisa. Ele nunca faz nada fora disso. Deus nunca dá um passo sem ser dessa forma. Então, quem conhece, o próprio Jesus disse: errais por não conhecerdes as Escrituras. Tem muita ovelha comendo erva daninha, passa mal depois, põe a vida em risco, a vida espiritual em risco, porque não sabe identificar o que é erva daninha. Não sabe identificar o que faz passar mal.
Irmão, irmã, não é porque você é uma ovelha, no sentido, falando no sentido espiritual, que você é obrigado a comer tudo o que o teu pastor está te oferecendo. Presta atenção no que o teu pastor está te oferecendo. Faz essa analogia natural espiritual. Uma ovelha, no sentido natural, pode ser que coma tudo que o pastor oferece. Come tudo, sem examinar. Mas Jesus disse, e disse para pessoas que tinham pastor, no sentido espiritual: errais por não conhecer a Escritura. E ele estava dizendo para líderes. Nós dissemos aqui, recentemente no nosso canal, tem ovelha que é ovelha tapada, que come tudo que o pastor oferece, até o que faz mal, aceita tudo, reproduz tudo. E aí depois ainda vira líder. Vai fazer o que depois que virou líder? Vai abrir os olhos? Não, vai continuar como um líder tapado e levando outras ovelhas a se tornarem tapadas, comendo veneno, por não terem conhecimento, por não buscarem, por não fazer aquilo que tem que ser feito. A ovelha, no sentido natural, ela é, e como ovelhas, no sentido espiritual, também precisamos ser submissos, respeitosos. A Bíblia nos ensina a ser respeitosos, a respeitar os nossos líderes. É claro, é óbvio, nós estamos aqui trazendo uma mensagem revolucionária. Não vamos nos rebelar contra os nossos líderes, vamos desrespeitar os nossos líderes, sabendo que, se fizer isso e se tornar posteriormente um líder, que plantou vai colher. Que plantou vai colher. Plantou chuva, vai colher tempestade. Plantou discórdia, vai colher discórdia. Vai ter um grupo de liderado que só vai criar discórdia, só vai criar problema. Por isso que nós vemos hoje as coisas em tanta divisão, tantos problemas no meio do povo, chamado povo de Deus. É por conta disso. É ovelha que não foi boa ovelha, que se tornou líder e que vira um líder que não presta. Ou é ovelha que era submissa demais, submissa a ponto de comer erva daninha, de aceitar comer porcaria e que se tornou líder que vai oferecer o quê para os liderados? Porcaria, erva daninha, escândalos. Era conivente e vai continuar reproduzindo. Escândalos no sentido de espiritual, escândalos em todo quanto é sentido que se possa entender. Mas a maneira como Deus começa, essa é a maneira como Deus termina. Ele é infinito, é onipotente, é onipresente, é onisciente. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele não precisa que interpretemos a palavra. Nós não estamos aqui interpretando a palavra. Nós estamos procurando mostrar a simplicidade da palavra, sabendo que essa mensagem que Deus nos enviou para os nossos dias é uma mensagem que nos leva de volta ao original, a Atos 2. E digamos o que ela quer dizer. Ele não precisa que interpretemos a palavra, digamos o que ela quer dizer. Ele fala o que ela diz que fará e essa é a sua interpretação. Então, quando a mensagem vem e nos diz, nós precisamos de uma fé simples, uma fé para aplicar o sinal, e é uma fé simples. O que nós temos que fazer? Temos que aplicar o sinal. E como é que eu posso saber, mensageiro, que Deus nos enviou para os nossos dias? O que é esse aplicar o sinal? O que eu tenho que fazer para aplicar o sinal? A mensagem mostra. E vai ficando cada vez mais claro para nós que nos dedicamos ou que nos dedicarmos a conhecer de verdade a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Está ficando cada vez mais claro o que é esse aplicar o sinal. Está ficando claro?
E está ficando claro que são coberturas. Vai facilitar as coisas? Pode ser que não. Pode ser que vai ficar mais complexo, porque a gente vai ver que tantas coisinhas que a gente acha que não é cobertura, que nós estamos confiando na nossa fé naquilo. E aí nós vamos ter que deixar de ser gentio, adorador de ídolo, e dar um passo à frente e passar a ser adorador de Deus, não adorador de ídolo, como nós somos em nossa natureza humana. Especialmente nós que não somos samaritanos e nós somos judeus, que somos gentios. E gentio é adorador de ídolo, é influenciador. Israel só caiu quando caiu e como caiu, porque andava com gentio. E quem que é gentio, se não nós? Nós somos idólatras na nossa natureza humana. Nós somos idólatras, adoradores de ídolos. Nós temos isso em nós. Enquanto nós não acordarmos para isso, nós vamos ficar fazendo ídolos, construindo ídolos, idolatrando a nossa organização, idolatrando a nossa liderança, idolatrando o nosso pastor, idolatrando o nosso mestre, apóstolo, discípulo, pastor, profeta, seja o que for que nós criarmos aí, ou que aceitarmos, o que entendermos, enfim. Nós vamos ficar idolatrando. Corremos o risco de pegar essa mensagem e idolatrar a mensagem. Gente, isso é muito sério. Nós podemos idolatrar o mensageiro, podemos idolatrar a mensagem e nos tornarmos idólatras, não cristãos. Idólatra é aquele que acha que só por estar perto, só por ser minha, só porque eu criei no sentido de aceitei, gostei, gosto de ouvir, para mim está suficiente. Isso é fazer uma idolatria. A idolatria vai muito mais a fundo do que se pensa. Idolatrar, ficar idolatrando, admirando. Oh, como Deus foi maravilhoso nesse ministério. Oh, como Deus fez. Mas a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, se nós não estamos vendo transformação em nós hoje, e nós só ficarmos falando do passado, nós estamos fazendo disso uma idolatria. Isso não vai nos levar ao próximo nível, o nível de fé que nós precisamos estar para entrar na eternidade. Então precisamos ir além. Então o caminho não é atacar esse, atacar aquele, como já dissemos aqui. Hoje a confusão está tão grande que se você escolher um para atacar, você está perdido, você está só perdendo tempo, porque o errado é milhares. Maneiras erradas é o que mais tem. Aí se você for ficar atacando uma maneira errada, achando que atacando aquela você encontrou a certa, está perdendo tempo. Deus nos ajude. Então, ele não precisa de ninguém para interpretar. Ninguém tem que interpretá-la. Quando Deus diz, faça-se, e assim sucede, essa é a sua interpretação disso. Cada parte da palavra é designada para cada geração. Deus envia alguém ali, identifica essa palavra e através de sua própria interpretação. Credos e coisas assim sempre deixaram a igreja em um tumulto. Todos diziam, bem, não é assim, é assim, isso é o que deve ser feito, mas Deus vem, entra em cena e cumpre o que ele disse que sucederia. Essa é a interpretação. Então não precisa de ninguém dizer, de nenhum homem pecador, ou organizações, ou de alguma denominação, ou de qualquer outra coisa para interpretar a palavra. Algum bispo, arcebispo, papa ou algo assim. Não é isso. Deus dá sua própria interpretação. Quando ele promete, ele faz. Como dito muitas vezes, como tenho dito muitas vezes, quando ele disse haja luz e houve luz, essa é a interpretação. Não precisa de mais nada, nada mais para interpretar isso. Deus mesmo interpreta. Que Deus te ajude a ter essa compreensão e você fugir de toda a capa
seja mais simples, mais complexa, de toda idolatria, seja mais simples, mais complexa. Deus te liberte disso e te liberte também de todo mal, toda enfermidade que esteja assolando a tua vida. Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus derrame sobre a sua vida bênçãos, cura, libertação, atendimento de qualquer necessidade que você tenha agora. Declare a tua vitória no nome do Senhor Jesus Cristo e creia, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele te abençoa agora. Receba no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Até breve.